teve início no verão de 1852, quando Tiago White, numa das suas muitas viagens, teve a ideia de escrever lições em forma de perguntas e respostas. O seu objetivo era afirmar a fé dos jovens e crianças na mensagem adventista. As primeiras escolas sabatinas foram organizadas durante os anos de 1853 e 1854. Desta forma, foi criada a maior escola bíblica do mundo. Em 1878, já com 600 escolas formadas, surgiu a Associação Geral da Escola Sabatina e em 1901 foi criado o Departamento da Escola Sabatina da Associação Geral. Ela atingiu os 5 continentes e em Portugal, com a chegada da família Renfrew em 1901, as escolas sabatinas começaram a ser formadas primeiramente em Lisboa, depois no Porto e também em Vila-Miã, Penafiel. Em pouco tempo, outras localidades do país passaram a beneficiar destas inspiradoras escolas. Hoje, Portugal dispõe de 125 escolas formadas com mais de 9.000 alunos. No mundo, a escola sabatina está em 214 países, tem mais de 120.000 escolas formadas e mais de 20 milhões de alunos. Uma comissão mundial com representantes de todos os setores da Igreja avalia periodicamente as necessidades mundiais e elegem os temas para as lições, cuidando de que haja a inclusão de todo o conteúdo da Bíblia em cada ciclo de estudos. Mas os objetivos continuam a ser os mesmos que em 1901. Estimular o estudo da Bíblia de forma sistemática e diária para promover um relacionamento pessoal com Deus. Todo o aluno a assistir à sua escola sabatina a cada semana. Cada um presente a tempo e a horas. Os professores a trabalhar em prol dos alunos e todos os membros a contribuírem liberalmente para as missões. É, pois, nosso desejo que cada igreja da nossa União possa ter bem viva esta escola, pois é por ela que a Igreja permanece e irá permanecer viva e fiel até ao regresso do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Não se esqueça, a escola sabatina é o coração da Igreja e cada um de nós faz parte dela. Obrigado, pastor Edinho, pelo vídeo, tá? Ter postado aí o vídeo, para a gente contextualizar a história da Escola Sabatina. Chegamos até hoje. Mas, infelizmente, a Escola Sabatina hoje, eu não sei na sua igreja, mas até as últimas igrejas que eu passei, nos meus últimos 36 anos como pastor, como adventista, e os últimos 12 anos como pastor distrital, as pessoas chegavam cedo. Eu entendia que as pessoas chegavam cedo para o culto, um pouco mais cedo. Não era nem atrasado para a escola sabatina, porque atraso aqui no Brasil é 10, 15 minutos. Então a pessoa chegava da metade para o fim. E como eu não vou discutir aqui a questão de como revitalizar a escola sabatina, é um outro tema que eu vou deixar para fazer ao longo do ano 2021. Eu quero trabalhar um tema como tornar a escola sabatina atraente para os irmãos, como fazer da lição da escola sabatina o nosso estilo de vida e etc. e tal. E hoje eu quero apenas dar um foco em uma pergunta. Será que a escola sabatina ela perdeu de fato a sua força como instrumento de crescimento da igreja? Será que a escola sabatina perdeu a sua eficácia como uma ferramenta evangelística? E enfim, nessa visão aí, nós vamos trabalhar, tá? Não é nada novo. Eu quero até compartilhar aqui algumas fontes sobre as quais nós montamos aqui essa palestra, tá? A primeira delas eu quero apresentar para vocês aqui, ó. Ela está, deixe-me voltar aqui.
Pronto, no livro Igreja em Missão, do pastor idealizador desse projeto, que é o SERV 2021, eu tenho uma alegria, pastor Edinho, essa já é a segunda vez que a gente participa. Da outra vez foi como tornar os desbravadores relevantes para a comunidade. Veja que as ações são as mesmas, os princípios são os mesmos, e eu gostaria que no final da tarde, ou no final dessa palestra, nós terminássemos assim com a ideia fixa em nossa cabeça do que são os princípios. Nós não vamos trabalhar aqui métodos, embora nós vamos apresentar aqui 11 dicas, mas não são métodos, e nós vamos trabalhar a diferença entre métodos e princípios. Uma outra fonte é esse aqui, ó, Revitalizando o Dinossauro, da Escola Dominical. Né? A escola dominical, ou seja, as igrejas pentecostais, neopentecostais, que sentem esse mesmo problema. Infelizmente, eu não encontrei ainda uma tradução do Ken Hanfield em português. Não encontrei ainda. Então, eu usei essa fonte do Logos Bible e fiz algumas adaptações, tradução, né? E é claro, e o princípio é esse aqui, ó. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nos aproximar-se do povo. Verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com os homens, como uma pessoa que, ó, lhe desejava o bem. Depois, manifestava simpatia. Depois, descobria as necessidades, ministrava as necessidades. Quarto passo, granjeava-lhes a confiança. E 5, então ele ordenava, segue-me. Então, repare que há aqui uma crescente nos atos de Jesus, e Ellen White usa o termo métodos de Jesus. Interessante é que nós vamos trabalhar aqui a questão de princípios. E antes de entrar nas 5 dicas, nas 11 dicas, eu gostaria de apresentar para vocês aqui a diferença entre métodos, né? A diferença entre métodos e princípios de crescimento. Aí, que isso fique fixo. Se alguns de vocês me chamarem no Zap, no final a gente dá o número, eu posso passar essa apresentação para vocês, para que vocês ponham em mente os princípios, tá? Então, princípios e métodos são coisas diferentes. Os métodos são muitos, mas os princípios, eles são poucos. Os métodos, eles são vinculados a um determinado ambiente, a um tempo, uma pessoa ou grupo de pessoas. Os princípios, não, eles são atemporais, eles são universalmente aplicáveis. Um não é contrário ao outro, que fique bem claro isso, tá? Um não é contrário ao outro. Os métodos, eles são necessários se criar métodos. Os métodos, eles viabilizam a necessidade da gente atingir os outros. Então, os métodos, eles são aplicados, ó, primeiro, de acordo com o contexto. A mesma igreja, o método pode funcionar e depois, num outro tempo, não funciona mais. Quer um exemplo? Eu vou usar o exemplo aqui de um evangelismo chamado, que eu fazia, É Hora de Viver. Então, no primeiro semestre, eu fazia É Hora de Viver. No segundo semestre, não adiantava mais aplicar. Por quê? Porque eu já tinha feito no primeiro semestre. Então, isso são métodos. Eles são aplicáveis, eles são importantes, eles são interessantes, são, eu diria, necessários. Existem métodos mais importantes do que o outro, um melhor do que o outro? Não. Depende do contexto e a fase que a igreja está passando. Às vezes ela funciona na mesma igreja, mas num outro momento na mesma igreja não funciona, porque ela está passando por uma outra fase. Eu não quero citar nomes, né, mas o último distrito que eu estive aqui, qualquer método que aplicasse, ele não iria funcionar, pastor Edinho, porque precisava primeiro reaplicar os princípios, que é o que nós vamos trabalhar aqui, e depois entrar nas 11 dicas. Pastor, se o tempo não der para as 11 dicas, não tem problema. Eu mando para você no WhatsApp. Eu não estou apressado que você pegue as 11 dicas. Eu estou apressado que você entenda os
6 princípios. E os 6 princípios eu sei que dá tempo. E que você entenda que metodologia são ferramentas. É tipo uma chave de fenda que ela tem sua eficácia num parafuso em determinado momento. Depois, você não vai pegar a chave de fenda e bater o prego. Depois que o parafuso arrochar, você não vai pegar apenas a chave de fenda, você tem que pegar um motorzinho que tenha a mesma ponta e bote mais força. Vocês entendem? Depende do contexto, da fase que a igreja está passando. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês os princípios, né? Que são princípios. Primeiro, que crescimento de igreja não é método. Crescimento de igreja, ele é um processo. E o que é processo, pastor? Processo é uma coisa que não tem fim. O único processo que tem fim são os processos humanos, o processo jurídico, que quem inicia o processo é louco para que termine logo, que haja a justiça, né? Mas processo, ele faz parte do crescimento da igreja e não acaba. Por que não acaba? Porque tem que haver o discipulado comum. E a palavra discipulado vai gerar um outro tema que, se você quiser entender, você vai procurar uma outra sala e já vai escolher lá um professor que está falando sobre discipulado. Então, o discipulado ele é constante. Aquelas pessoas que entraram, lembra do Evangelismo é Hora de Viver que eu fiz no primeiro semestre? Agora, no segundo semestre, a igreja vai continuar crescendo, mas essas pessoas que foram batizadas, que elas entraram na igreja, eu agora vou treiná-las e tentar torná-las líderes para que o ano que vem elas façam isso por mim. Então, o processo ele é ininterrupto. O que nós não podemos fazer é avaliar uma igreja por outra com as lentes de um método. Aí é crime. Nós estamos apenas colhendo dados. Aí também é uma outra palestra. A diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência. Dados é aquilo seco. Final do ano, a igreja batizou 10. Batizaram 10, são dados. Quando você cria uma teoria para explicar por que batizou 10, ela vira uma informação. E aí, ter informação, de dados para informação, entra a teoria. Quando você quer colher de fato o que aconteceu, aí você vai precisar de uma pesquisa. Aí você a pesquisa transforma informação em conhecimento. E quando é que esses dados viram inteligência? É quando você começa a atualizar, e isso é ininterrupto. Todo método, ano a ano, ele precisa ser revisado e atualizado. Isso é inteligência. Então, processo é isso daí. Então, o princípio do processo, o primeiro deles, o crescimento da igreja é um processo, não é um evento. Então, a igreja ela precisa crescer toda hora. Primeiro, segundo, terceiro semestre, trimestre, aí vai. Ela tem que estar crescendo em alguma forma, em algum parâmetro. O segundo princípio é o da pirâmide. Se você quer que a igreja cresça, é como uma pirâmide, você tem que aumentar a base. Por quê? Porque se ela subir na mesma dimensão, assim, sem a base crescer, imagina uma pirâmide, um triângulo, né? Se ela crescer assim só verticalmente, vai chegar um momento quando a ventania bater, ela não tem base, ela cai. É por isso que às vezes as igrejas param de crescer, porque os líderes que foram formados, eles cresceram em informação, conhecimento, mas não cresceram em inteligência, não houve discipulado. A base não se alastrou. Aí eles vão crescendo. No momento, os líderes cansam, saem, e cadê a base? A base acabou. Terceiro princípio é o princípio da receptividade. Eu diria aqui, no bom paraibanês, quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Ele tem que trabalhar com as pessoas que querem e com pessoas onde os resultados serão alcançados. Opa, pastor, você está falando em resultados? Sim, porque para crescimento tem que ter meta. Se não tiver meta, não tem crescimento. O problema é que as pessoas só usam metas baseados em métodos para alcançar metas. Chega parecido, métodos para alcançar metas. Aí, velho, não dá. Nesse momento,
as metas começam a se fixar em alguma coisa, por exemplo, batismo. Aí a gente se perde. Para alcançar batismo, eu preciso de liderança, discipulado, etc. Outras metas, elas vão surgindo. Mas dizem os estudiosos que são 3 metas de cada vez e elas devem estar entrelaçadas. Quarto princípio é o princípio da homogeneidade. Eu poderia fazer uma palestra aqui, no outro momento, sei lá, porque na sociedade líquida que nós estamos vivendo hoje, alguns acham que homogeneidade tem a ver assim, só negros, só brancos e tal, aquele negócio todo. Quando a igreja busca pelo princípio da homogeneidade, a igreja está vinculando a ideia da antidiversidade. E não é. Homogeneidade é assim, é afinidade por amizade ou parentesco. Eu gosto de estar perto do pastor Edinho. Então, ele está aqui na sala comigo. Então, eu me sinto bem assessorado, eu me sinto bem acompanhado. Ele até perguntou, pastor, vai fazer pergunta? Vai, porque aí ele me ajuda. Ele me ajuda a responder. Então, a homogeneidade, ela não é tida por raça, cor, não. É por amizade e grau parentesco e geografia. Esse é o princípio da homogeneidade. Qual é o princípio da nova unidade, pastor? Nova unidade é o seguinte, ó, aqui para minha mão, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo o cabelo todinho? Cabelo aí na tela? Pronto, cabelo. Isso daqui, me deu um branco agora. Daniel, depois, se eu lembrar, eu digo o nome do autor. Bastante ruim é assim, isso aqui é o gráfico da vida. Ó, ele cresce, atinge o topo e morre. Então, a igreja, os estudiosos dizem que depois de 25 anos, se não renovar o estoque, os irmãos ficam velhos, ela não cresce mais. Assim é o pequeno grupo, assim é a unidade da escola sabatina. Então, quando ela atingir o topo, ela deve ter uma quantidade boa de líderes para ela se dividir para multiplicar. Por quê? Porque se ela não fizer isso, se a igreja não estiver atenta, quando ela chegar aqui, os líderes vão se dividir de qualquer jeito. Ou pelo cansaço, pelo desânimo, ou porque eles brigaram, se desentenderam, a relação desgastou. Mas o certo é que todo órgão vivo, ele nasce, cresce e morre. Deixa eu até fazer uma brincadeira. Há quem diga que aqui é o gráfico da vida, ó. 10, 20, o auge, 30, 40, quando chega nos 50, depois dos 50 despenca. Não é? Brincadeiras à parte, só para descontrair. E o sexto princípio é o da liderança, né? Que para sustentar o crescimento, a igreja deve ter muitos líderes conscientes da grande comissão. Então, gente, se esse princípio ele for posto e atento pela liderança, eu fico triste quando alguém diz assim, desbravadores, não tem quem pôr no meu lugar. Aí eu digo, então o que é que tu estava fazendo, criatura? Porque o sucesso é quando se tem sucessor. Não existe sucesso sem sucessor. Eu tenho que ser o primeiro ancião, porque se eu for embora, o distrito morre, ele cai. Então, em algum momento, você teria que estar fazendo lideranças crescerem também. E esse é o grande princípio. É o sexto grande princípio, tá bom? Então, eu prometo que esses princípios eu divulgo aí para vocês no Zap, mando em algum lugar, para que vocês não esqueçam esses princípios. Aí, então, a gente vai usar os métodos. E o que são os métodos? Mais conhecidos entre nós são os departamentos. A gente vê a necessidade da igreja onde ela está mais carente, a gente entra com os departamentos, mordomia, jovens e desbravadores e o ministério pessoal. Aqui tem um programa muito legal, que o método também muito bom, que é o Amigos de Oração, também é muito bom, mas também é um método. Evangelismo público, evangelismo, classes bíblicas, isso são métodos. Princípios são aquilo lá. A igreja não pode parar de crescer. E para ela não parar de crescer, eu tenho que multiplicar líderes. Por exemplo, eu tenho grandes líderes aqui na sala, pastor Edinho. O Gerê, não sei se você visualiza, é um grande líder. Eu estou vendo aqui o Álvaro Douglas, é um amigo, é um grande líder.
Tô vendo aqui, deixa eu ver se o Osimar chegou aí. Se o Osimar não chegou, mas a mulher já chegou. Ela manda já ele entrar aqui na sala, que é a Shirley. Então, eu estou vendo aqui grandes líderes, tem mais do que isso, não vou mencionar para a gente não gastar o tempo aí. Então, gente, dito posto, que métodos são ferramentas necessárias, a gente precisa identificar que metodologia usar, e princípios são o processo em que a igreja nunca para de crescer. Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui 11 dicas rapidinho. Vou tentar, louvado seja Deus, né? Eu queria que em 11 minutos estivesse bem rápido aqui mesmo, porque aí vocês já abriria espaço para uma boa conversa. Deixe-me fechar aqui esse PowerPoint e abrir aqui o outro, tá? Tá vendo que esse streamer é peba, né? Vamos lá. Vamos aqui, pronto. Conseguimos. Viva! Pronto. Tá um pouco espalhafatoso aí, a parte não para, porque esse é o lema dos vídeos, tá? Nós não podemos parar de jeito nenhum, de uma forma ou de outra. Nós vamos nos reinventar para continuar pregando o evangelho, sabe? Porque nos momentos mais difíceis é justamente quando o povo está precisando da presença de Deus, tá? Então o foco aqui é a igreja focada na comunidade. Então a escola sabatina, ela está fracassada de forma alguma. Ela apenas perdeu o foco. Algumas pessoas acham que a escola sabatina, ela é para passar lição. E não é. Ela também é para passar lição. Tanto é que tem um método chamado pequenos grupos, que é justamente para unir as unidades de ação. Entenda-se unidade de ação como classe de escola sabatina. Mas se não houvesse pequenos grupos e não houvesse nenhum departamento, tá? Não estou diminuindo de forma alguma, eu estou ratificando que os departamentos são muito importantes. São ferramentas especializadas. Essa é a grande importância. Porém, a gente não pode trabalhar só com uma ferramenta. Vocês compreendem? A algum momento eu vou precisar de um especialista, um médico para a cabeça, um médico para os olhos, porque o clínico geral, ele apenas vai identificar a necessidade da igreja. É aí onde entram os especialistas, tá bom? Então, a igreja ela precisa estar focada na comunidade. Então, a igreja focada na comunidade, ela tem isso aqui, ó. Ela atende às necessidades da comunidade. Lembra quando Jesus falou assim, vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. O papel da igreja é aliviar as dores. E esse é um grande momento. O mundo está com medo, o mundo está perdendo vidas a milhares. Eu tenho um colega, o pastor Nilson Caetano, Edinho conhece. Semana passada ele foi fazer um velório da mesma família novamente, ou seja, mesma família sendo dizimada. Veja que dor, veja que crueldade. Então a Bíblia, ela tem o papel de salvar e de aliviar dores, aliviar cansaços. Então a igreja, ela tem princípios inegociáveis. Quais são os princípios inegociáveis? Nós falamos aqui os 6 princípios. Álvaro chegou agora há pouco, e quem está chegando, eu estou dizendo que você me chama no zap e eu mando esses princípios para vocês. Ponham isso na cabeça dos irmãos. A igreja não pode parar de viver os princípios. Então, ela tem transformação espiritual da pessoa através do ministério da compaixão, ministério da reconciliação e companheirismo entre os irmãos. Vocês não acham que a igreja precisa de reconciliação? Sim ou não? Dá um joinha aí. Dá, porque toda relação ela se estraga. Ancião e pastor, tá? Ó, o Álvaro tá aí, teve um momento que eu e o Álvaro, nós tínhamos que ir pro shopping, Manaíra, em João Pessoa, segunda noite, chupar sorvete, comer McDonald's, brincar de kart, jogar boliche, para restaurar nossas relações. Porque em algum momento os pensamentos divergem e é preciso reatar novamente. Então, esses são os princípios de focar na pessoa. O desenvolvimento, que não para, né?
Então, procurar o desenvolvimento da comunidade, ministério que prega o quê? A justiça. Então, aqui entra também o módulo da pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Aqui são os princípios apontando para os métodos, tá? E isso demanda o quê? Sacrifício. Tá? Eu posso estar falando para alguém que esteja vivendo uma situação, ó, nós temos um projeto, e projeto é método, porque projeto tem princípio, meio e fim. E alguém já quer encerrar o projeto, porque cansou. E quando a pessoa cansa do projeto, ela arranja 1000 argumentos, o outro cansa, defasa, relações. Aí quando o princípio é que não pode parar, se as relações defasaram, o que é que a gente tem que fazer? Reavaliar e reavivar os relacionamentos. Cansou. A gente não tem que aprender a desistir. Quando cansa, gente, a gente tem que aprender a descansar. O remédio para quem cansa não é desistir. O remédio para quem cansa é descansar. E alguém me assume enquanto eu descanso e depois a coisa retoma. Tá bom assim? Então vamos lá. Vamos entrar nas dicas, pastor, porque senão os princípios vão ficar ecoando aqui e eu queria que você esquecesse até as 11 dicas, mas não esquecesse os princípios, que é o importante. Mas vamos às dicas. Primeira delas, simples, todos sabiam disso. Orar e ler a Bíblia. Por quê? Porque é uma relação... Peraí, vertical é assim ou é assim? Deixa eu ver, vertical é para riba, né? É uma relação vertical com Deus. Você ora, fala com Deus. Deus fala com você através da Bíblia, tá? Você precisa, primeiro, a gente vê na Bíblia assim, permaneçam aqui até descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Então, ler a Bíblia e orar. Porque se você não estiver bem, você não vai ajudar ninguém, tá? Então, a ideia é essa daí. Tem outros, eu estou pulando aqui, que é para a gente poder abrir espaço para conversa. Então, o Senhor, ele deseja que a igreja se realize em função da salvação da comunidade. Mateus 18, 19, Mateus capítulo 18, eu já disse, teve uma igreja minha lá na Paraíba que eu passei um ano pregando só esse verso. Abra a Bíblia em Mateus, que eu vou ler agora. E começava. Só aquilo o ano todo, até eles aprenderem. Segunda dica, todas as ações realizadas pelos departamentos, ministério da igreja, deve promover o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo. Lembra da relação vertical e da relação horizontal? Então, eu vou fazer uma feira de saúde, eu vou fazer qualquer coisa, eu posso mandar para vocês aí 130 dicas. O pastor Jair Miranda está lançando um livro até o final do ano. O nome do livro vai ser assim, não sei o título ainda. Eu que estou botando o título. É assim, 130 versões de atrair a igreja. São 130 projetos. 130 métodos. Vê que cabeção o pastor Jair é, né? É um gênio, assim, pá, ele é paraibano, viu, Douglas? Lá de Queimadas, interior da Paraíba. Então, ele está lançando o próximo livro, o terceiro livro é 130 dicas de como atrair a igreja. É claro que o título vai ser outro. Eu que estou pondo o título aqui, tá? Então, entronizar o Senhor acima de qualquer coisa. Então, esse é o papel das unidades de ação, ou então dos pequenos grupos, dentro de uma igreja focada em comunidade. Então, não é para estudar a lição. É para fazer os irmãos se importarem com os outros. Sabe o que foi que Jesus fez? Eu não conheço nenhum pregador melhor do que Jesus. Mas o que ele fez? Ele chamou 12, embora sabia que um era nó cego, mas ele chamou 12 e ensinou os 12 a fazer isso. É o processo do discipulado. Então, como você põe isso em prática com a sua comunidade? Tá? Primeira dica aqui, rapidinho. É uma palestra dentro da outra. É muita informação. Descubra qual é o projeto que a sua igreja, a comunidade está precisando e que a maioria dos grupos gostam. Não adianta eu pegar o pessoal que gosta de jogar futebol e botar eles para jogarem basquete. Eu tenho que fazer uma pesquisa no bairro, o povo gosta de jogar futebol. Então eu vou na igreja,
e pergunto quem gosta de jogar futebol. Aí deu o casamento certo, entende? É por aí. Não espere os recursos virem da igreja. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho dinheiro. Rodrigo Silva tinha uma frase que eu nunca esqueci, ele dizia assim: quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. Então, os recursos são secundários. Não canse os componentes das unidades de ação para pequenos grupos com projetos demorados. Olha aqui como os projetos são importantes. Olha como o pastor Nonato não está minimizando o projeto. Não, projetos são métodos. Ele tem princípio, meio e fim. E que seja rápido. Por exemplo, vamos visitar e distribuir folhetos na rodoviária. Eu fiz isso lá em João Pessoa. Numa sexta-feira à noite, peguei as meninas que tocavam violino, tocavam violão, chamei Douglas. Eu acho que tem mais um outro ancião, se estiver aí lá de João Pessoa, dá um oi para nós, para a gente identificar. Nós fomos para a rodoviária distribuir folheto e tocar música lá, os passageiros que estavam... Eu não sei nem qual é a crise que estava naquele momento. Eu sei que o mundo tinha uma crise, depois vem outra. E a gente pegou cada um com seu talento e demorou apenas 1h30. Um projeto que só dura 1h30, tá vendo? Tem projeto que dura 1 ano, tem projeto que dura 6 meses, tem projeto que dura 3 meses. Desde que, dependendo da natureza do projeto, a gente, não canse, tá? A gente não canse, olha aqui, não cansar, ficou amarelo aí, não dá para ver direito, e eu nem sei mudar a cor, mas não canse. Faça com que o pessoal se adapte. É importante que cada 4 ou 6 semanas o projeto realize alguma ação em prol da comunidade. O que é isso? Alô, unidades de escola sabatina. Uma vez por mês, vocês se juntem fora da igreja e vão fazer alguma coisa para a comunidade. Vão visitar um hospital, um presídio, alguém que está doente, faz oração, pega pão duro, tora no meio, quebra, faz torradinha, vai distribuir torradinha, faz cachorro-quente, faz alguma coisa uma vez por mês, no bimestre, mas que seja sistemático. E aí, então, a unidade de escola sabatina aprende a se amar. Gente, isso vale mais do que estudo bíblico. Eu tenho uma gente aqui de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, nós fazíamos uma feira e ia lá para Mossoró, lá, as favelas, à noite, levar roupa e comida para o pessoal necessitado. 2 vezes por mês, ia lá, cada bimestre. Sexta dica, é importante que todos tenham oportunidade de ministrar a comunidade sozinho. A 7ª, quando o território da igreja é dividido por grupos de unidade de ação, ali ao redor, você pode estabelecer possibilidades de que os componentes atuem perto de casa. Vamos para a próxima dica, pastor Nonato, senão não dá tempo a gente conversar. A gente para, se vocês quiserem perguntar e achar interessante, tá? 4ª dica, deve-se buscar apoio das pessoas que mais conseguem influenciar as outras. Sabe quem é que reclama? E às vezes a gente fica, dando atenção aos criticão. Criticão, não é que critica muito não, é aqueles que são do cão. E tem a terceira parte em todo canto. No céu tinha. Só critica, mas não dá uma solução. Então, busque pessoas que influenciam. Mas na minha igreja só tem eu e mais 2, tem nadinha. Amanhã serão 4, porque você influencia um, o outro influencia o outro. Depois viram 4, 4 vira 8, e 8 vira 16, e 16, 32. Parece que eu estou falando até de pendrive, né? Quando vai aumentando a quantidade das memórias, né? Até você chegar em 128 GB. Mas é assim mesmo, busque pessoas que têm influência, membros e líderes que têm mais influências de agregação sobre os demais membros. Outra dica, pastor Edinho, vou aqui, escolha líder que tenha paixão pela comunidade. Pessoas que são focados só dentro da igreja não perdem tempo. Deixa ele fazendo esse trabalho. O negócio aqui é só... Não tem problema. Também, lembra do processo de crescimento? Isso também é importante. Não estou... Muito pelo contrário, eu quero agradecer os irmãos que se preocupam com aquele culto agradável, com aquelas músicas do Inário bem cantada, com a escola sabatina bem passada. Isso é fantástico.
Porém, o foco aqui é o outro lado da moeda também, a comunidade. Então, uns gostam de arroz, outros gostam de feijão, uns gostam dos dois, e alguns gostam dos dois. Tá bom? Então, escolha alguém que tenha dom da liderança. Pastor, e se não tiver dom da liderança? Liga para a PAC, quero falar com o secretário. Ô, secretário. Ô, pastor Edinho. Cara, entra no Zoom. Hoje é só assim. Hoje é fácil. Pastor, eu vou juntar uma turma aqui que eles querem ser líder, mas não tem dom. Também aprende. Quando eu digo busque os que já tem, porque é mais rápido. Você já ganha tempo. Mas se não tem, aí a gente para um pouquinho, né? Um processo, a gente para um pouquinho, vai mudar o método e o projeto. O projeto agora é formar líderes. Aí a gente tem. Só não faz esse ano, mas ano que vem a gente faz. Por quê? Porque nesse ano eu vou formar líderes. Até que os líderes fiquem o quê? Líder eficaz. E o que é um líder eficaz? Olha aí a ideia. Ele promove o desenvolvimento de cada pessoa da equipe, ele transmite fé. O líder eficaz, ele gerencia as pessoas e não os projetos. Que líder massa. Ele atua como um facilitador. Ele vê um problema, aí ele diz, mas tem jeito, vamos avançar. O líder que não é eficaz, pelo contrário, quando ele vê o projeto, ele começa a ver os problemas. Ele inverte a situação. A sexta dica é essa daqui, Deve-se escolher uma equipe com foco na comunidade. É o que a gente falou. A Escola Sabatina ela não faliu, apenas ela perdeu o foco. Tem que focar na comunidade. Por quê? Porque nós somos o sal da terra. Entenda a terra aqui como o mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, nós devemos ir até ele. Tá? Então, o foco é a gente sair da igreja e conquistar a atração, a admiração do nosso bairro ou de um nicho que tem a ver com a nossa igreja. Deve-se promover o quê? Treinamento para toda a liderança. Como é legal isso aqui. Por isso que o princípio, ele contempla os projetos, os métodos, tá? Porque em algum momento eu vou ter que parar e vou ter que dar treinamento. Repare que se eu voltar ao slide, três dicas aqui, assim, escolha pessoas que têm dom de liderança. Pastor, mas não tem líder. Aí tá aqui, a dica. Não é nessa ordem. Então você vai treinar. Então o trabalho pastoral, o trabalho de liderança é treinar. E a liderança deve ser treinada sobre a visão, sobre as estratégias e os alvos estabelecidos. Nós estamos vivendo uma época em que a palavra visão está muito confundida, né? A gente vê aí o pessoal visão, ilusão e alucinação. Tem que fazer essa diferença, mas aí é uma outra palestra também de liderança e também de apocalipse, né? Alguns têm uma ilusão e outros é pior ainda, tem uma alucinação. Mas vamos lá. O 8º passo é preciso apresentar essa visão para a igreja. E qual é a visão? É que a igreja cresce através de um processo, ela precisa crescer em todas as áreas. Então eu preciso de um planejamento que ela contemple todas as áreas da igreja. É por isso que a igreja adventista, a irmã Shirley, ela administra em departamentos, porque são fases que a igreja vão vivendo, tá? E eles são importantes, né? Se eu parasse na introdução, todo mundo ia dizer, eita, o pastor Nonato aqui é contra. Não, pelo contrário. Na palestra toda a gente vê aqui o processo e a importância da igreja com o foco nas necessidades diferenciadas. Então é importante que se faça um esforço para que os membros entendam o plano e as metas de tornar a igreja amiga da comunidade. 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 Pronto, eu disse 3 vezes, para a gente não esquecer, tá bom? 9ª dica, deixa eu ver se está certo. Estou acertando. É preciso observar as principais necessidades da comunidade. Gente, e que necessidade é essa? Quem é mágico para adivinhar? Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Saia uma tarde de sábado, de casa em casa. Vem cá, nós não vamos fazer nada. Nós queremos só orar por você. Vamos orar. Vem cá, menino. Vem cá. Vamos orar por você. Vem cá, pronto. Bate palma.
Aí, eita, é aqueles que vão vender uma revistinha por R$2. Não tem revista nenhuma, irmão. A gente quer só orar. Cuidado com Jesus aí. Aquele negócio todo que vocês já conhecem. Então, veja bem. Você sai caminhando para descobrir a real necessidade da igreja. Como foi que Neemias fez com os muros de Jerusalém derribados? Volte quando você for ler. Ele passou a noite com um cavalo montado, só rodeando os muros, para descobrir, mapear por onde ele ia começar. Aí depois ele identificou os irmãos, as famílias, o perfil. Isso aqui é baseado no livro de Neemias, sabia disso? As reais necessidades das pessoas. Eu tenho uma palestra, pastor Edinho, que eu faço só com as minhas mãos. Eu não uso PowerPoint. São as 5 necessidades básicas. E eu tenho um método de memorizar. Eu não vou fazer isso porque eu não vou ter tempo. Se der tempo, eu faço ela em 1h30, mas eu também faço ela em 30 segundos, em 1 minuto. Mas hoje eu tô chique pra caramba. Ó, aí que slide lindo é esse, ó. Pastor Jair é fera. Vê que slide lindo ele me deu agora. Ó, essas são necessidades físicas, segurança, amor, autoestima e realização. Ninguém quer ser realizado ou se realizar em nada se ele não tiver com a estima boa. Ninguém está com a estima boa se ele não tiver amor no coração, com ódio, aquele negócio todo. E ninguém consegue ser amado se ele se sente inseguro. Então aqui está a pirâmide, necessidades básicas. O contrário, as necessidades do ser humano aqui, ó, fome, sede, fraqueza. O que é que a Bíblia diz? Alimento, bebida, força, descanso. Jesus disse que era tudo isso. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a sua força. Vinde a mim que estão cansados. Jesus curava. Então, eu não vou ficar repetindo aqui os versos bíblicos, porque senão a gente gasta a tarde toda. Apenas acredito que está lá na Bíblia. Você mandando para mim, eu mando a palestra e você vai ver os livros. Ou então você compra um livro do pastor Jair. Esse é o capítulo 4 do livro. Então, pessoal, ó, insegurança, ansiedade, medo, a Bíblia garante segurança, paz, conforto. As pessoas se sentem rejeitadas, solidão, excluídas. A Bíblia promete companheirismo, apreciação, inclusão, intimidade. A gente quer se livrar do sentimento de culpa. A gente tem falta de reconhecimento, nos achamos inadequados. Aí a Bíblia vem com o perdão, a confiança, o reconhecimento, realização. Quando a gente acha que não é, que está no topo, aí é Laodiceia, que não precisa de mais de nada, né? Então o orgulho é precedido pelo sentimento de que não precisa de mais nada. Então frustração, falta de propósito, sentimento de vazio, falta de criatividade. Aí vem aí, ó, satisfação, utilidade, realização profissional. Essa é a pirâmide que os grandes estudiosos apresentam. Na parábola do samaritano, o pastor Abdala hoje de manhã apresentou esses passos aí que eu não vou falar mais, ó. Os passos da compaixão, tá? Só para vocês visualizarem aí, os passos da compaixão. Ele se compadeceu do sofrimento, moveu-se em ação, ungiu com óleo, derramou o vinho. Cada ponto desse aí, o Bulhão pega e faz um sermão, tá? Se o Luiz Gonçalves pegar, faz uma semana de oração com cada ponto desse. Vai passar 6 meses pregando, o mês todinho com isso. O pastor Nonato faz só mostrar o slide e passa rapidinho. A fraqueza é grande do lado de cá. Mas vamos para frente, ó. Deve-se implementar o plano estabelecido. Você descobriu a necessidade da sua igreja, a necessidade da comunidade, e agora você vai traçar um plano junto com quem? Com seu help, com seu pastor, o seu PR. Ô pastor, vem cá, porque se ele estiver envolvido, a coisa anda. Ponha ele no meio da turma, chama ele e vamos para frente. O pastor ele vai amar, porque o pastor, quando vê a igreja envolvida, ele enche os olhos. O povo está querendo, eu vou. E ele vai. Então, implemente, planeje, tá certo? Um plano de ação que delineie esses processos aqui, ó. Processos, os seus responsáveis e o objetivo de cada fase. Então, o processo, como é o projeto, eu digo, ele tem princípio, tem meio e fim. Planeje. Quando a gente termina,
Quando a gente começa, é o contrário, né? Quando a gente começa, o que é que a gente precisa para executar, execute quando a gente vai terminar. Veja onde é que nós vamos aplicar, o que cada ação dessa significa e, é claro, quanto isso custa, qual é o custo-benefício. E a partir daí você vai buscar atrás das coisas que precisa. Então avalie esses planos, aqui estão 11 dicas para que a sua escola sabatina se torne um pequeno grupo e esse pequeno grupo seja relevante, a sua igreja seja relevante. Ah, pastor, mas não está assim. Então você precisa implementar mudanças. Só que aí já é uma outra palestra. Como mudar a mentalidade da igreja que não quer ir? Faz de conta que ela quer ir hoje. E você tem essas 8 dicas.